Hoje é o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, um assunto muito relevante nos dias de hoje. Muitas pessoas têm muita dúvida, muitas pessoas na verdade não sabem nem o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, do que se trata, por que essa blasfêmia é um pecado que não existe perdão, né? Segundo Jesus Cristo disse, não existe perdão, né? E a nossa referência, pastor, eu queria que você lesse lá para mim, lá em Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 37. É uma referência que a gente vai usar aqui para a gente entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos ler, né? O texto diz assim: depois disso, aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, de modo que pôde ver e falar. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Se depois disso será possível saquear, só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe espalha. Portanto, eu vos asseguro, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. Por isso vos afirmo que toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serão absolvidos e pelas tuas palavras serão condenados. Amém, glória a Deus. Lembrando, né, que o programa Sinceridade na Palavra é apresentado por pastor José Mauro, que hoje não está presente. José Mauro hoje tem um compromisso ministerial, não está presente conosco. Então está aqui o apresentador Hugo, que sou eu, e o pastor Enio Andrade, e o nosso convidado especial, Flávio, da Igreja Presbiteriana, né? E aqui a gente acabou de ler um capítulo 12 de Mateus e uns versículos. E aqui, né, pastor, é muito interessante. Aqui uma conversa que Jesus está tendo. Por quê? Porque a Escritura nos diz que trouxeram uma pessoa que estava endemoniada até Jesus Cristo. E a partir desse momento que Jesus cura essa pessoa, liberta essa pessoa, os fariseus começam a falar para Jesus que ele está expulsando por Beelzebu. Olha só que palavra que jogaram em cima do nosso querido Jesus Cristo. Quer dizer, Beelzebu, o príncipe do diabo, o rei das moscas. Então Jesus ele não autorizou eles a falar aquilo para eles. Então Jesus começa a fazer esse discurso. E Jesus fala aqui para nós, ao nosso tema, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ô, Flávio, eu já vou começar a te falar. A blasfêmia contra o Espírito Santo, o que significa blasfêmia? Né? No dicionário é injuriar, caluniar, vituperar, difamar ou falar mal. A blasfêmia ao nome de Deus era pecado imperdoável no Velho Testamento. E também no Novo Testamento, que Jesus disse. Então, já para fazer a primeira pergunta para o nosso convidado Flávio, por que você acha, por que Jesus ele chegou a esse ponto
de falar desse jeito com aquelas pessoas que estavam ali naquele momento? Bom, como todo texto, né, nós precisamos aí entender do seu contexto. O irmão já citou que era também condenado no Antigo Testamento. Isso porque Deus deu prova de si mesmo, né? Deus se manifestou de várias maneiras, de diversos modos, como o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 1. Então, o nosso Deus não é um Deus que não se deixa conhecer, vamos dizer assim. Ele se revelou na história, se revelou por meio da palavra e se revela na sua criação. A criação também manifesta a glória e o poder do nosso Criador. Então, tendo Deus chamado o seu povo, como ele fez, resgatado o seu povo, quando chega lá em Levítico, ele orienta o seu povo, né, que ele trouxe o seu povo, atraiu o seu povo para si, e desse modo, aquele povo que negasse as obras de Deus, que negasse aquilo que Deus fez, estaria cometendo sim uma blasfêmia, visto que Deus deu prova de si mesmo e que esse povo teve conhecimento consciente de Deus. A mesma coisa acontece no Novo Testamento, quando chega essa ocasião. Para a gente entender essa passagem especificamente, eu recomendaria aos leitores lerem Mateus desde o primeiro capítulo. Porque quando nós chegamos ali no capítulo 4, a partir do versículo 17, que é quando Mateus começa a registrar aí o início do ministério de Jesus, quando Jesus começa a pregar e a ensinar, Jesus começa a fazer o quê? Dar prova, dar testemunho de si mesmo a partir do versículo 17 do capítulo 4. Então esses dois capítulos, 4 e 5 de Mateus, aliás, pode pegar 4, 5, 6 e 7, porque aí começa o Sermão do Monte a partir do capítulo 5, Jesus começa a pregar, a ensinar, a dar testemunho de que ele era o Messias. Ele é o Messias que era prometido. A partir do capítulo 8, o capítulo 8 e o capítulo 9 de Mateus, os irmãos podem olhar aí na Bíblia, né? Os irmãos vão perceber que Mateus registra vários milagres. Jesus cura paralítico, Jesus cura enfermo, Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus começa a realizar vários milagres. Então Jesus dá testemunho e Jesus faz milagres, realiza milagres. Aquelas pessoas estavam vendo aquilo. Aquelas pessoas estavam presenciando aquilo. Aquelas pessoas estavam experienciando aquilo. Estavam tendo experiências verdadeiras diante dos olhos. Estavam ouvindo. E ainda assim estavam rejeitando. E ainda assim estavam negando o que de outro modo é impossível negar. Então é por isso que Jesus vai falar de uma forma tão severa com eles. Porque eles também falam algo muito duro, porque eles atribuem a obra que Jesus estava realizando a Satanás, né? A Beelzebub. Então era um pecado imperdoável, justamente porque Jesus já vinha demonstrando tudo no contexto, né? Seu testemunho, suas obras, e aquele povo ainda assim conscientemente estava negando a Cristo. Amém. E lembrando, né, que Jesus ele fala sobre isso mesmo, porque se a gente vai estudando as Escrituras, a gente vê que se você blasfemar contra Jesus, se você blasfemar contra o seu irmão, ou até mesmo ali que a gente viu no Velho Testamento que era contra Deus, Jesus não fala sobre isso, ele fala sobre o Espírito Santo mesmo, como o nosso irmão Flávio falou aqui. Por que aquelas pessoas, por que Jesus fala aquilo para aquelas pessoas? Porque mesmo vendo o que Jesus tinha feito, ainda colocou aquelas coisas como se fosse o diabo que tivesse feito, quer dizer, deu aquela como que eu posso explicar? Deu aquela autoridade como se fosse para o diabo. Jesus nunca falou isso. Então ele fala, não, eu não posso fazer coisa pelo diabo, porque como que o diabo vai fazer coisa por ele mesmo? Como que eu posso expulsar o diabo se eu sou o diabo? Não posso fazer isso. Então, pastor, agora para a gente passar a palavra para o pastor, é muito interessante que essas pessoas que viram, que o nosso irmão Flávio até comentou aqui, essas pessoas elas conheciam. Por isso Jesus falou aquilo, porque aquelas pessoas conheciam que aquela obra era de Deus. Sim, na realidade, a gente precisa, mais uma vez, eu vou pegar o gancho do Flávio, a gente precisa conhecer todo um contexto, né? Então, fazia parte de uma cultura judaica
que doença que entrava, doença que saía, vinha de alguém. Alguém mandava e alguém tirava, né? Isso a gente vê isso lá no Antigo Testamento, entendeu? Quando o rei manda buscar a cura por Beelzebu, e Deus fala assim, não tem Deus em Israel, por acaso? Quer dizer, quem colocou foi o Beelzebu, e quem poderia tirar? Quem colocou. Então, essa ideia, essa prática aqui, vem lá do Antigo Testamento já. Então, quando na realidade os judeus aqui veem essa cena, entendeu? Eles atribuem isso, entendeu? A quem? A Beelzebu. Só que a gente precisa entender uma coisa. O Flávio falou uma coisa muito interessante, entendeu? Durante todo o Antigo Testamento, por que alguns se pereceram no deserto? Entendeu? Porque na realidade eles blasfemaram contra Deus. Entendeu? Aí a ideia é o seguinte: será que esse povo, né, que viram tudo isso que aconteceu no tempo de Moisés, os milagres de Deus, as coisas de Deus acontecendo, olhando para os milagres de Jesus, será que eles não conseguiam ver uma coerência? Entendeu? O nosso ponto principal aqui é o seguinte: por que eles fizeram isso? Eu acho que a pergunta é a seguinte: por que eles fizeram isso? E a resposta é o seguinte: deliberadamente eles rejeitavam o Messias. Pronto. Entendeu? Deliberadamente eles rejeitavam o Messias. Porque, gente, se Deus disse lá no Antigo Testamento, não existe Deus em Israel para você buscar milagre com Beelzebu, eu sou o Deus de Israel. Entendeu? Se tem que alguém curar, quem vai curar sou eu. Eles não sabiam dessa história? Conheciam, né? Conheciam a história, Flávio, entendeu? Então, quando chega os milagres de Jesus, ele comprovando aquilo que foi predito no Antigo Testamento, a ideia é que deliberadamente eles rejeitaram o Messias, entendeu? Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: por que não Deus? Por que não o Filho? Por que o Espírito? Porque é o único que pode convencer, né? Se eu deliberadamente me tranco a quem me convence, como muda? Se o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo, e a pessoa está falando contra o Espírito Santo, então não tem arrependimento, não tem como essa pessoa ter um arrependimento, não é isso, Flávio? E assim, a gente vendo que o pastor Davi, que o pastor Enio falou aqui pra gente, tem muitas pessoas que têm medo, muitas pessoas que vêm da carismática, por exemplo, tem muito medo de blasfemar contra o Espírito Santo. E a gente pode dar vários exemplos do que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, que eles acham que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é. Você poderia falar algo sobre isso? As pessoas têm medo de algo que eles fizeram, às vezes viu alguém fazer algo na igreja e falou mal, ou comentou aquilo lá, ou duvidou, né? Aí fala, nossa, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Acontece muito isso na igreja, não acontece, Flávio? Sim, acontece. Talvez, eu acredito que isso parte de uma dificuldade que a maioria dos cristãos, principalmente no nosso contexto, no cenário brasileiro, tem em relação à pessoa do Espírito Santo, né? Muitos cristãos não entendem bem a pessoa do Espírito Santo. Então, se a gente olhar para a história, nos primeiros séculos da igreja, nos primeiros anos da igreja, a ênfase maior foi na pessoa de Cristo. Isso porque os debates iniciais na história da igreja era com relação à pessoa de Cristo. Não é que os pais da igreja eles descartaram a pessoa do Espírito Santo, mas é que o debate, o foco maior era Jesus. Era Jesus, era a pessoa de Cristo, a natureza da pessoa de Cristo. E então, mais tarde, principalmente Calvino, quando escreve as Institutas, Calvino vai dar uma ênfase na pessoa do Espírito Santo como aquele que ilumina, como aquele que guia, como aquele que é o consolador, como aquele que fortalece a igreja. E então, dali em diante, nós vemos as teologias sistemáticas que vão sendo compostas, elas vão dando mais ênfase à pessoa do Espírito Santo. Mas chega um momento na história da igreja, que é um momento talvez assim, de mais tensão, que é quando a gente vê que começa a se dar uma ênfase muito profunda, muito forte a um subjetivismo, a experiências, né? E começa a se atribuir certas coisas ao Espírito Santo.
Porque coisas que o Espírito Santo não faz e atribui falando que foi o Espírito Santo que fez. Exatamente. Então, o que nós temos aí agora, depois de séculos da história da igreja, é ao contrário do que está acontecendo aqui nesse diálogo de Jesus com os fariseus. Ali os fariseus estão atribuindo a Satanás uma obra que Jesus estava realizando. Hoje nós vemos muitos cristãos atribuindo ao Espírito Santo uma obra que não é o Espírito Santo que está fazendo. Isso muitas das vezes por temor, muitas vezes por medo. Muitas pessoas não questionam essas experiências, esses movimentos que se faz em nome do Espírito Santo. Muitas pessoas não questionam por medo, porque falta um pouco de conhecimento. As pessoas até colocam que está julgando, né? Se coloca sobre, eu não posso julgar o que a pessoa está fazendo. E na verdade a Escritura não fala para que a gente não faça isso. A Escritura fala que a gente tem que julgar as coisas que é certo e discernimento, né? Exatamente. Então falta um pouco aí de entendimento da pessoa do Espírito Santo. Rapidamente, é preciso entender: o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força que vem, toma você e faz você cometer atos irracionais, né, insanos, coisas insensatas. Não, o Espírito Santo ele vem para te dar uma nova mente, a mente de Cristo, para formar em você o caráter de Cristo. O Espírito Santo vem para edificar a igreja, não é? O Espírito Santo vem quando Jesus fala com os discípulos, né, antes da ascensão. Jesus falou que, olha, vocês serão minhas testemunhas. O Espírito Santo vem fazer de nós testemunhas de Cristo. Então, veja bem, quando a gente passa a ter um entendimento correto da pessoa do Espírito Santo, aí sim a gente começa a ter um discernimento certo daquilo que o Espírito Santo faz e daquilo que o Espírito Santo não faz, daquilo que verdadeiramente é obra do Espírito Santo de Deus e daquilo que não é obra do Espírito Santo de Deus. Então esses irmãos que têm esse temor precisam conhecer mais quem é a pessoa do Espírito Santo à luz da palavra de Deus, ter o entendimento correto da pessoa do Espírito Santo, daquilo que ele faz, da obra dele, né? E aí sim, esses irmãos podem encontrar consolo e conforto na palavra de Deus com relação àquilo que eles entendem do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Pastor, vamos ver quem está nas redes sociais. Tem muita gente aqui nas redes sociais mandando aqui mensagem pra gente, né, sobre o Espírito Santo. Nós estamos falando sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha, o irmão Flávio já deu aqui um pano de fundo pra gente entender o que é a blasfêmia do Espírito Santo. Muitos irmãos aí estão com medo, aí fica com medo. Eu falei aquilo, eu blasfemei contra o Espírito Santo. E nem tudo é blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro a gente tem que entender o que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, como o irmão Flávio falou, para a gente entender se a gente está blasfemando contra o Espírito Santo ou não, né? Vamos ver aí quem está nas redes sociais. A Cristiane Souza, pastor. Cristiane Souza colocou. A Cristiane Souza que faz curso com a gente aqui, ó. Cristiane Souza mandou aqui graça e paz. Manda uma boa noite para ela aí. Bem, graça e paz, Cris, né? Cris estava com a gente lá no terreno, até ainda agora. Benção, hein? Ela foi embora, tá conectada com a gente aí. Valquíria Rodrigues colocou também paz, a paz e a graça, pastor. A Valquíria, eu acho que ela congregou com a gente um tempo. Eu acho que ela está no Maranhão, se não me falha a memória. Amém, glória a Deus. E se for é a irmã da Cris. A irmã da Cris? Benção pura. Também está aqui comigo, aqui, meu amigo aqui, querido pastor Davi Alencar Santana. Mandou uma mensagem para nós aqui. Paz, meus amigos, que bênção. Que esse tema seja um momento esclarecedor para todos os que tiverem acesso a esse podcast. Parabéns pela iniciativa, tema muito importante. Glória a Deus, pastor Davi é apresentador com a gente lá do programa Shekinah, faz parte com a gente aqui do programa Shekinah. Pastor Davi, mandar um abraço. Pastor Davi que está nos assistindo aqui. O meu amigo Maurício Campos, lá do colégio, trabalha comigo lá, trabalha conosco. Um abraço para o Maurício, né? Fique aí nas redes sociais, manda aí para os seus grupos, né, pastor Davi, pastor Hélio, porque hoje vai ser bênção pura. Olha lá, nós estamos falando sobre o Espírito Santo e nós deixamos aqui pro Flávio. Agora eu queria falar com o pastor, né, pastor? Você conhece bastante pessoa que tem medo assim, de já ter blasfemado contra o Espírito Santo, pastor? A gente conhece, porque na realidade a gente veio do mundo pentecostal, né, 17 anos na Assembleia de Deus. Então assim, aí, o grande problema é a falta de conhecimento, como o Flávio comentou. Eu acho que nós falamos sobre muitas coisas na igreja, mas eu acho que falar sobre a Trindade, eu acho que seria uma peça principal. Eu acho que todo bom pastor, como responsabilidade, ele tinha que, pelo menos uma vez por mês, trazer à tona, à luz,
a Trindade, entendeu? Eu acho que muita gente... Acontece quantas vezes, né, de alguém tá falando em línguas aí, será que tá falando em línguas? Será que é? E aí, de repente, vem aquele medo de alguém. E o pior, Flávio, é que as pessoas, elas falam assim, cuidado, viu, irmão? Você pode estar blasfemando. Aí, irmão, entendeu? É uma facada no coração do irmão. Mas eu acho que o grande problema ainda é falta de conhecimento. A igreja, ela deveria explorar mais a fundo a Trindade, entendeu? Gente, as pessoas não conhecem quem é Deus, eles não conhecem quem é o Filho de Deus, e muito menos o Espírito Santo. Não conhecem, entendeu? Porque se as pessoas conhecessem a Trindade, elas não fariam o que fazem dentro da igreja, entendeu? Então eu acho que falta ainda muito conhecimento da Trindade. Eu acho que os pastores deveriam bater mais, entendeu? E principalmente sobre o Espírito Santo, que é aquele que habita em nós, entendeu? Que é aquele que nos guia, que nos dirige, que nos consola, para podermos entender quem é que está dentro de nós na realidade. Entendeu? Mas a gente conhece muita gente que tem medo, às vezes não fala nada porque tem receio de repente de estar tocando no ungido do Senhor, né? Flávio, a gente tem um problema muito sério que você gosta de ungido do Senhor. Vamos trazer um tema. vamos trazer. Cadê o Flávio? O Flávio gosta do ungido do Senhor. Né? Então assim, eu ainda acho que é muito falta de conhecimento. As pessoas não conhecem a Trindade. Elas não conhecem o Pai que tem, não conhecem o irmão que tem, que é Jesus Cristo, nosso irmão, né? E não conhecem o Espírito Santo, literalmente. Hugo, se você me permitir, rapidamente aí, voltando aquilo. Realmente, o pastor Enio falou algo que me fez, pelo menos, lembrar aqui de algo. Acho que tem muitos pastores que fazem o que o pastor Enio disse. Colocam medo nos seus membros, né? Então, quando eles falam alguma coisa, eles colocam aquela ideia assim, se você comentar, se você julgar, se você questionar, você está lidando com Deus, né? Você está julgando o Espírito de Deus, porque eu estou falando pelo Espírito de Deus. E aí, recentemente, circulou na internet, né, vários vídeos com pessoas falando profecias, dando profecias sobre os acontecimentos atuais, com relação à pandemia, com relação a uma série de circunstâncias. E aí, as próprias pessoas que davam essas profecias, elas mesmas falavam, olha, é o Espírito de Deus, não questione, olha quem lá que questione alguma coisa com o Espírito de Deus, elas mesmas fazem isso. Então, quem assiste, a pessoa se sente meio que inibida, meio que receosa de querer questionar, de falar se aquilo é ou não do Espírito Santo de Deus, porque é imposto mais ou menos um medo sobre essas pessoas, e as pessoas acabam ficando com medo mesmo. Então, esse é um problema no nosso cenário, apesar que é mundial, né? Mas mais aqui, porque a maioria das igrejas são igrejas pentecostais que tratam a pessoa do Espírito Santo dessa forma, como se ele falasse coisas que muitas das vezes ele não falou de fato. Então nós precisamos, como o pastor Enio falou, nós precisamos de um entendimento correto da pessoa do Espírito Santo, de que o Espírito Santo é Deus, de que o Espírito Santo não vem fazer essas coisas que as pessoas atribuem a ele, né? O Espírito Santo dá clareza, dá entendimento, o Espírito Santo dá ao cristão discernimento. O Espírito Santo não é espírito de confusão. Quando nós lemos as cartas de Paulo aos Coríntios, que é a igreja que tinha todos os dons, né? É a igreja que mais tinha problemas com relação ao Espírito Santo, né? Que mais tinha dificuldade. A igreja que Paulo mais bate, que ensinar, né? Teve que ensinar para eles, né? E assim, é interessante, né? Que você colocou aí também na sua fala, que muitas pessoas têm medo, né? As pessoas mesmo profetizam no nome do Espírito Santo, mas eles mesmos colocam medo nessas pessoas, né? O que eu vejo assim de interessante nessa história, pastor, por que não tem um estudo forte nas igrejas, um estudo bastante ali para as pessoas sobre a pessoa do Espírito Santo? Porque a gente vê falar sobre prosperidade, nós não estamos falando que a pessoa não tem que ter o seu dinheiro, tem que ter isso. A gente vê autoajuda nas igrejas. E por que a gente não vê um estudo, pastor, sobre a pessoa do Espírito Santo, para as pessoas entenderem? Porque a partir do momento que você começa a entender a pessoa do Espírito Santo, você mesmo vai saber que aquilo ali não é o Espírito Santo que está falando ou fazendo, ou atribuir aquilo para ele. Quando você tem entendimento, porque o mal das pessoas é o entendimento. Porque quando você tem entendimento, aí você sabe se aquilo ali é verdade ou se não é. Obrigado pela pergunta.
já que a gente está tratando de sinceridade na palavra, né? Então É verdade, lembrando pro Flávio que o programa é sinceridade na palavra. A palavra de Deus está aqui para nos instruir, né? Então nós temos que falar a verdade, o que a palavra está falando mesmo, tá bom? Pode ficar à vontade. Eu penso que na realidade esse mover do não instruir as pessoas, eu ainda acho que isso não é só uma prática da igreja, mas também é uma prática do Estado, é uma prática política. Eu acho que quanto menos conhecimento, mais eu acabreço as pessoas. Quanto mais pessoas incultas, mais eu consigo prender, curar, né? Conhecimento geral, você fala, né? Nós estamos falando isso, conhecimento geral. Então, assim, quando você pega a política, quanto mais ignorante, muito melhor. Porque o que eu te der como político, você vai engolir, vai dizer, nossa, que maravilhoso. Né? No cenário acadêmico, é a mesma coisa. Entendeu? Quanto mais ignorante as pessoas, né, melhor de você lidar com elas, porque você pode empurrar qualquer coisa na garganta dela e ela vai engolir, dizer, nossa, maravilhoso, delícia, que coisa boa. E nas igrejas não é diferente, Flávio e Hugo. Não é diferente. Eu acho que... Por que na realidade vou falar de pastores mesmo. Por que eles não ensinam, na realidade, a verdade? Porque eles sabem que se eles ensinarem a verdade, eles vão perder as pessoas. Ninguém vai querer ficar num lugar onde durante tantos anos ele viu coisas e ele colocou credibilidade que era Deus, e de repente ele descobre que não é Deus, ele não vai ficar naquele lugar. Obviamente ele vai procurar um lugar onde ele possa ser iluminado pela palavra de Deus, onde tem realmente um homem de Deus sincero que está ali se esmerando, né, para trazer a palavra pura e verdadeira para as pessoas. Então, por quê? É aquilo que o Flávio tinha comentado, entendeu? É a ideia do medo, entendeu? É impor medo, entendeu? Então, mais uma vez, tem muita gente nas igrejas por medo. Ela está lá porque ela tem medo de sair de lá e procurar um outro lugar. Então ela fica aterrorizada. Nós tratamos a semana passada como maldição hereditária. As igrejas aprisionam as pessoas com maldição hereditária. Olha, você não saia daqui porque aqui está a bênção do Senhor. Se você sair daqui para outro lugar, eu não posso garantir que a bênção do Senhor vá com você. A grande ideia é o seguinte: quanto menos cultura, mais fácil de lidar com as pessoas. Entendeu? Então, com a questão do Espírito Santo não é diferente. É a mesma forma. Entendeu? Então seria esse o motivo de não ter o ensinamento nas igrejas. Quanto menos as pessoas souberem, mais elas ficarão lá, né, pastor? Sim. Por quê? Eu sempre digo uma coisa interessante. Irmãos, tem que tomar muito cuidado com as portas que se abrem. Entendeu? Porque igreja, a gente tem todos os títulos, todos os gostos, todas as cores, todos os formatos, entendeu? E as pessoas estão entrando nessas igrejas e quando elas entram convictas que está indo para um lugar onde vão ser bem alimentadas, vão conhecer Deus, vão conhecer o seu Filho, vão conhecer o Espírito Santo. E o problema é que quando ela chega lá, na realidade ela não conhece nada, mas ela fica presa a dogmas, né, a doutrinas que são de homens, entendeu? E infelizmente, nós estamos chegando numa geração, né, não sei se de repente o Flávio concorda comigo e você, que tem muita gente que quer ouvir o que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir que precisa mudar. Ela quer ouvir que ela é de sucesso, ela quer ouvir aquilo que, né, faz bem aos seus ouvidos. Nós também temos esse grupo de pessoas na igreja. Mas tem muita gente que está presa lá, na realidade, por medo. Benção. Pastor, falando sobre isso aí, é muito interessante porque nós que assim, eu venho da igreja pentecostal, né, e nós vemos muita coisa assim na igreja que a gente sabe que não é o Espírito Santo que está fazendo, a gente sabe que não é obra do Espírito Santo, né? E quando a gente fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, é conhecer a palavra de Deus, é conhecer o que a palavra de Deus nos instrui a fazer e a falar. Porque muitas das vezes, igual o Flávio falou aqui pra gente, as pessoas falam em nome do Espírito Santo. Por quê? Porque não conhece a pessoa do Espírito Santo, não conhece quem é essa pessoa, e eles não dão muita importância. Porque se você pegar a maioria das igrejas, eles não é nem que eles não conhecem, é que eles não dão a importância que o Espírito Santo deveria ter, Flávio. Você entende? Então o que a gente fala? Eu falo do curso do pastor Enio Andrade aqui, que tem o curso
ele vai falar daqui a pouco sobre o curso. Estudar a palavra de Deus, você meditar na palavra de Deus, para você não cair nessas coisas que as pessoas estão tentando te enganar, né? Eu vejo aqui no meu tópico aqui, o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que as pessoas acham que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu vejo aqui que se você rechaçar por um tempo a graça de Deus, como Saulo de Tarso, depois do apóstolo Paulo, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas falam assim, eu não quero a palavra de Deus. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo, como os irmãos falaram aqui, é quando você atribui a obra de Deus a não Deus. Você atribui uma coisa que Deus faz para outra pessoa. Foi o que aconteceu aqui no nosso capítulo que a gente leu. Jesus, ele faz uma obra de Deus e aquelas pessoas conhecendo, coloca ele como não ser de Deus. Pastor, eu queria que você falasse do curso de teologia para a gente dar andamento aqui no nosso programa. Como é que funciona o curso de teologia aqui, para as pessoas entenderem, né, conhecer a palavra. Fala para nós aí as matérias que tem, fala como é que funciona aí, pastor. Bem, gente, aqui a gente tem todos os nossos encontros toda terça-feira, né? Das 7h30 às 22h. E a grande ideia do curso de teologia, na realidade, não é ganhar dinheiro. A ideia do curso de teologia é trazer luz à mente das pessoas. Né? É tanto que o tema, né, do nosso curso é conhecer a verdade e ela te liberta. Entendeu? Então, assim, a gente não é mercenário, a gente não quer ganhar dinheiro de forma alguma. Tá? Então, de repente, você que tem interesse de aprender a palavra de Deus, né, e gostaria de se aprofundar mais na Bíblia, nos conhecimentos bíblicos, venha nos conhecer, né? E o que é bom, consegue fazer estudar um mês inteiro, entendeu, Flávio? Não gostou, não fica, não paga nada. Um mês inteiro, hein? Que benção, hein? 4 terça-feiras você tem direito, você vem 4 terça-feiras, tá? Pastor, gostei, se matricula, fica com a gente, né? Nós já estamos na 9ª turma que a gente tem, né? E a gente está trabalhando agora. A gente tinha o básico, médio, né? Nós estamos agora, fizemos um avançado, 32 matérias, e estamos estudando agora escatologia bíblica, né? Então, assim, fica o convite aí, tá bom? Não precisa trazer dinheiro, com um coração aberto, uma Bíblia, um caderno, e a gente vai estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Seminário Batista de Fé Reformada, né, pastor? Seminário Batista de Fé Reformada, o telefone é 96619-3187, tá? Mas deixa eu pegar um gancho, né? O Flávio também, ele tem um curso muito interessante. Eu gostaria que o Flávio trouxesse para quem está nos assistindo, né? Que ele dá aula de teologia também. Ele tem um curso específico que ele dá, entendeu? Que eu acho que seria bem interessante para as pessoas conhecerem e trazer luz à palavra de Deus. A palavra de Deus. Bacana. Amém, glória a Deus. Pode falar sobre o curso aí, Flávio, por gentileza. Bom, eu leciono online, né, um curso de hermenêutica bíblica. A diferença, eu busco ter uma ênfase maior em teoria literária, até por causa da minha formação. Então eu busquei uma formação em letras justamente porque quero focar bem na parte literária da Bíblia, nos gêneros literários. Então, para aqueles que querem aprender a interpretar a Escritura e compreender bem os gêneros literários da Palavra de Deus, podem entrar em contato comigo também. E o telefone é 95107-4536, hermenêutica bíblica. Hugo, não te cortando, né? Deixar bem claro que depois, gente, nós vamos editar, vai estar na rede social lá o telefone do Flávio, entendeu? Digo e garanto, irmãos, né? Se matricular, vai ter muito conhecimento. Tá? Passa para o meu telefone aqui que eu vou repetir aqui depois, Flávio, por gentileza. E eu queria fazer uma pergunta para o Flávio a respeito desse curso aí. Esse curso, ele é online, Flávio. Como que as pessoas têm acesso a esse curso? Como é que é feito esse curso? O curso é todas as segundas, online. Nós disponibilizamos o material, então todo o material é disponibilizado para apostila, para o pessoal que se matricular no curso. E a mesma coisa, se a pessoa não gostar do curso, não tiver interesse, a pessoa não precisa permanecer, né? Então a gente envia o material, as pessoas analisam, vê se a pessoa tem interesse mesmo de estudar hermenêutica bíblica, interpretação, e aí a pessoa pode estudar com a gente todas as segundas. E assim, para encerrar, esse curso, você está ao vivo lá, ou você disponibiliza vídeos, alguma coisa, ou você está ao vivo no Facebook, no YouTube? Como é que funciona? Ao vivo. Ao vivo no YouTube? Não, numa plataforma. É numa plataforma, né? Então as pessoas entram em contato com você vai passar o link para aquela pessoa para fazer o curso. Exatamente. Referente. Então eu vou passar o telefone
para quem quiser fazer esse curso aí, é o 9, nós estamos em São Paulo, 011 95107 4536. 95107 4536. É isso mesmo, 45, né? 4536. Então vamos estudar, porque para você aí lá as pessoas vão conhecer sobre a pessoa do Espírito Santo. Tem esse curso lá, não? Tem também um curso de teologia sistemática. Eu não queria falar sobre o curso de teologia sistemática. Pastor Enio acabou de... Concorrente? Nós temos concorrência. Pastor Enio já fez aqui o... Não, fica tranquilo, pode. Tem também o curso de teologia sistemática. Eu divido, né? Eu faço um curso separado de teologia sistemática para que as pessoas, de forma didática, né? Para que não confunda. Então, hermenêutica bíblica, normalmente eu trabalho separado com o curso de teologia sistemática e também o curso de teologia bíblica, que é um outro curso. Então, nós temos teologia sistemática, que é o curso que nós aprendemos o quê? As principais doutrinas da fé cristã. A pessoa do Espírito Santo, nós aprendemos num curso de teologia sistemática. Como o pastor Enio falou, por que falta, na pergunta que o irmão fez, né? Por que as pessoas não sabem, né? O que impede as pessoas de aprenderem sobre o Espírito Santo? Falta ensinamento sobre os principais fundamentos da fé, que está dentro da teologia sistemática. Só pegando um gancho do que o pastor Enio disse, talvez a má formação de muitos pastores, não é só o fato dos pastores, na verdade, pastor Enio, eles serem pastores que são, às vezes, mau caráter, né? Não é só isso que tem. Tem muitos pastores que são desejosos de ensinar, mas falta formação, falta, né, fazer exatamente isso, buscar uma formação teológica, um entendimento, e os membros também têm essa responsabilidade de estudar. Então, num curso de teologia sistemática, ele vai aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. Num curso de hermenêutica, ele vai aprender a interpretação da Escritura, né? História da interpretação bíblica. Então, pressupostos da interpretação bíblica são alguns temas dentro da hermenêutica bíblica. E a teologia bíblica é aquela ciência que vai ajudar o cristão a compreender a palavra de Deus no seu todo, a sua diversidade e a sua unidade. Como todos os textos, como todos os livros da Bíblia são distintos um do outro, mas ao mesmo tempo como eles estão unificados, como tem uma ligação, uma conexão entre todos eles. É basicamente isso, os irmãos podem... benção pura, então aí faz o contato aí com nossos irmãos aí, pastor Enio da Batista aqui para fazer a teologia, né? Hugo, a teologia sistemática também online. Também online. Então, tudo online, hein, pastor? É fácil, não precisa nem sair de casa, hein? Quem tem disponibilidade de sair de casa, sim, faz aqui. Quem não tem, procura. Faz online isso. Sim. Lembrando que para turmas, eu também dou aulas em algumas igrejas. Tem uma igreja de um pastor amigo nosso aqui também da região, onde eu dou aula. Os pastores que preferem, as igrejas que preferem estudar presencial, a gente faz o curso presencial. Marca certinho, faz um planejamento legal para trazer a igreja, para trazer o pessoal para estudar ali. Pode ser até como palestra, assim, por exemplo, vai falar tipo algum assunto ali, 4 semanas, né, um mês, fazer combinando certinho. E que está precisando, gente, está precisando muito nas igrejas hoje ter um curso, ter um estudo sobre a palavra de Deus, a gente estudar o que é um batismo, a gente estudar o que é a Santa Ceia, que muitas das pessoas não sabem, pastor, as pessoas tomam, não sabem do que significa, as pessoas se batizam, não sabem porque se batizou, faz aquele cursinho rapidinho ali e vai, não, tem que entender profundamente para não cair, e quando faz, para não cair nessas heresias, né, o pastor Enio? O pastor Enio mesmo, quando vai batizar aqui, tem um curso antes, né, pastor? Sim, tem um ensinamento. Sim. Na realidade, assim, na nossa igreja, para que você... Primeiro, para você ser membro, né? Você ficar um ano estudando com a gente, né? A gente tem um curso de catecúmenos que, né, graças ao Flávio, nós aprimoramos o curso de catecúmenos da nossa igreja. Então, na realidade, para se tornar membro, se passa um ano, né? Dentro desse curso, nós temos também o batismo, né? Então, nós estudamos muito sobre o batismo, porque o batismo, irmãos, quem vai batizar precisa ter convicção, entendeu? E o nosso problema é a falta de convicção. E, gente, a única coisa que gera convicção em nós é a palavra de Deus, entendeu? É a certeza da palavra de Deus, é o que gera convicção em nós. Então, assim, a grande ideia é aquilo que a gente está tratando, a gente está batendo nisso. Por que as pessoas estão sendo enganadas com tanta coisa, que estão
dando crédito ao Espírito Santo e não é a grande maioria falta de conhecimento. Entendeu? Nós temos gente que tem conhecimento e está usando isso de forma errada? Temos. Mas nós temos muita gente que não tem conhecimento. E o pior, Flávio, só que parece que eles não buscam, não fazem nada para mudar a situação, né? Parece que nós estamos naquele tempo arcaico, né, dos nossos pais da igreja quando chegaram no Brasil, e obviamente não tinha conhecimento. E hoje é tão fácil, né? Hoje é tão fácil você buscar o conhecimento, tantos cursos aí que tem pra gente fazer. Alguns tempos atrás não tinha, mesmo no YouTube mesmo, tem alguns cursos legais lá, muitas pessoas lá que tem credibilidade para fazer um curso. E o que o pastor falou é muito interessante, Flávio. Ele até deixa essa pergunta para você. Nós estamos falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que muitas pessoas fazem isso? Às vezes até blasfema contra o Espírito Santo mesmo. Se a pessoa conhece, ela até blasfema contra o Espírito Santo. Mas por que as pessoas ficam com medo disso aí? Por que as pessoas ficam? Porque elas não têm o conhecimento. Elas não têm o conhecimento correto do que a gente está falando. E aí, não é só o pastor que está ali que não dá o curso, que não busca conhecimento. Os irmãos também que estão ali não buscam conhecimento porque não querem também. Tô legal aqui, eu gosto do que ele está falando, eu acho bonito e eu continuo aqui. Isso também é um mal também para a sociedade, que as pessoas também não estão buscando o conhecimento. Perfeito. Os membros também têm responsabilidade, né? A igreja é composta pelo corpo de Cristo, né? Não é só o pastor. É claro que o pastor ele pesa sobre os ombros dele, né, pastor Enio? A maior responsabilidade, como o pastoreio, como aquele que tem que cuidar, como aquele que tem que alimentar o seu rebanho. É o pastor que alimenta através da palavra de Deus. Então pesa sobre os ombros do pastor. Mas as ovelhas, as pessoas que fazem parte daquela igreja, elas não são indesculpáveis, né? Elas também têm responsabilidade, devem ajudar os seus pastores. Recomendo que deem bons livros. Comprem. Gente, comecem a abençoar a vida dos pastores, dando bons livros para eles, né? Paguem para eles fazer parte de uma conferência teológica boa, conferência da Fiel. Então são coisas que ajudariam o pastor a se aperfeiçoar no ministério da palavra, do ensino, e ele devolve isso para a igreja, né? Ensinando a igreja em relação a esses pontos. Ainda sobre essa questão do Espírito Santo, né? Do que não aquelas pessoas que às vezes têm aquele temor de ter em algum momento negado a pessoa do Espírito Santo, né? Não tocou na questão de Paulo, que antes era um ímpio, né? Ele mesmo vai falar que ele era uma pessoa, né, perversa. E ele fala sobre nós que outrora tínhamos um pensamento assim, né? É claro que isso é um estado, é um momento da vida da pessoa em que ela não crê. Mas quando a pessoa ela crê em Cristo, passa a crer em Cristo, mesmo que nessa jornada, nessa peregrinação, ela tenha momentos em que ela esfrie, porque isso faz parte da vida do cristão. Há momentos que ele tem dificuldade de orar, de ler a palavra de Deus. O cristão passa por esses momentos. Ainda assim, não é exatamente este o caso, né, de estar blasfemando contra o Espírito Santo, quando ele entristece. A Bíblia recomenda, né, não extingueis o Espírito, para tomarmos cuidado para não entristecermos. Quando pecamos, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós olhamos para toda a narrativa bíblica, fica muito claro que todos aqueles que eram salvos, eles não perderam o Espírito Santo, né? Eles em algum momento entristeceram o Espírito Santo por alguma coisa que eles fizeram. E até mesmo um dos casos mais emblemáticos das Escrituras, que é Sansão, né? Que conhecido, todo mundo conhece, e até nas historinhas de desenhos aí. Bíblica. Então o próprio Sansão, que praticamente tirou sua própria vida, ele está lá na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, né, como exemplo de que ele não perdeu a sua salvação mesmo tirando sua própria vida. Ele não pecou contra o Espírito Santo, não cometeu o pecado da blasfêmia do Espírito Santo, né? Por quê? Porque era um salvo. Então um salvo, ele pode ter essa certeza de que ele vai... se a pessoa tem o temor de Deus... aliás, eu acho que aí que é o ponto. A pessoa que tem temor de Deus, ela quer sempre andar em obediência a Deus. Ela vai ter esse temor de não entristecer o Espírito Santo de Deus, de não pecar.
E interessante, né, Flávio, que assim, as pessoas elas vêm falar, por exemplo, igual aqui, a pessoa falou algo ou deixou de fazer algo igual o apóstolo Paulo, ele não queria ali, né? Mas as pessoas falam assim, eu pequei contra o Espírito Santo, eu estou triste porque eu pequei com o Espírito Santo. A gente já vê, né, pastor, que a pessoa, só dela ficar triste, ela não tem como ela pecar contra o Espírito Santo, porque ela já está ali se arrependendo. Então, se ela está se arrependendo, é porque o Espírito Santo já está na pessoa ali. Então, você não tem como se arrepender, porque você já está falando, nossa, eu pequei contra o Espírito Santo. Então, isso não é pecar contra o Espírito Santo, né, pastor? Uma coisa bem interessante, nós olhamos o contexto, né, daquilo que nós lemos lá em Mateus. Jesus, ele não falou isso para a igreja. Jesus não está falando isso para os salvos. Jesus está falando isso para um grupo de pessoas. Entendeu? É tanto que Jesus chama esse grupo de pessoas de quê? Raça de víbora. Então, se você perguntar para mim, pastor, um salvo, um eleito em Cristo Jesus, ele pode pecar? É impossível. Entendeu? É impossível. E eu ainda acredito que, mesmo antes de sermos alcançados pela graça de Deus, entendeu? Podemos fazer algumas coisas, mas isso não nos impede de chegarmos a Deus, de sermos aceitos pelo Senhor, porque a ideia aqui é uma recusa racional, inteligente. Por exemplo, o texto, a Bíblia diz que, pegando o gancho do Flávio, Paulo diz assim: nós éramos dessa forma no passado. Vocês eram dessa forma. Eu era dessa forma. Só que precisa entender o seguinte: a ideia é que nós não tínhamos conhecimento de Deus antes de conhecermos Deus verdadeiramente. Então nós poderíamos falar coisas que Deus obviamente não vai levar em conta isso. Mas nós estamos falando aqui, gente, de um grupo de pessoas que eles tinham na mão as leis do Senhor. Entendeu? Eles conheciam o decálogo de Deus, eles conheciam os Pentateucos, eles conheciam a Torá, entendeu? Então assim, não eram pessoas que nunca ouviram. Eu não estava falando com um grego que não conhecia Deus verdadeiramente. Eu estava falando com um povo detentor da lei do Senhor, entendeu? Só conhecia mesmo. Então assim, a ideia de que um crente que teve um encontro com Cristo verdadeiramente pode blasfemar em hipótese alguma, entendeu? Porque muitas vezes precisa entender uma coisa, gente. Duvidar faz parte do ser humano. Gente, o nosso problema é o seguinte: entender fé. A gente acha que fé é algo assim irracional, ilógico, é pular no escuro. Eu não consigo entender. Entendeu? A fé e a lógica precisam andar juntos. Talvez parece contrário, fé e lógica parece não combinar muito. Mas, gente, fé e lógica precisam andar juntos. Pular no escuro, isso não é fé. Então, a grande ideia aqui é para quem estava sendo falado. E o nosso problema é trazer isso para dentro da igreja. Jesus não falou isso para crente. Jesus não falou isso para a igreja. Jesus falou isso para os fariseus. O texto é bem claro. Entendeu? Então, ele não falou isso para os discípulos. Olha, cuidado, vocês podem blasfemar. Não, ele falou para um grupo de pessoas que era detentora da lei do Senhor, conhecia toda a lei de Gênesis até aquele momento onde Jesus estava vivendo, entendeu? E mesmo assim, detentor de tudo isso, eles, a palavra é deliberadamente, recusaram tudo isso, entendeu? Então, quando você falou assim, uma pessoa que de repente pensa algo, duvida de algo, e se o coração dela já vem a tristeza, falando: será que eu pequei com o Espírito Santo? Já está provando que ela não pecou, porque na realidade a consciência dela já houve um peso. No coração dessas pessoas não houve peso, Flávio, nenhum. Entendeu? Aquilo que Jesus falou para eles, tanto faz como tanto fez. Entrou no ouvido e saiu por outro. Porque na realidade, depois que Jesus falou isso, eles mudaram? Não, continuaram as mesmas coisas. Continuaram perseguindo Jesus, não acreditando nos milagres dele. Entendeu? Então, crente de verdade, que eu acho que o foco da nossa noite hoje é esclarecer isso para os nossos irmãos. Entendeu? Irmãos, se você teve um encontro com Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, independente, irmãos, se você é calvinista, arminiano, pentecostal ou não, né? Eu particularmente creio que nós vamos nos encontrar no céu, independente da placa de igreja. Se nós tivermos um encontro com Cristo, salvo por Ele, entendeu? Nós vamos morar no céu, entendeu? Irmão, crente de verdade não blasfema, tá?
Boa, essa é muito boa. Me fez lembrar, né, uma frase de João Calvino, quando ele disse que os eleitos de Deus estão fora do perigo da apostasia. Isso aí, comentando a carta aos Hebreus, lá no capítulo 6, versículo 4, que vai falar que é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, né? E aí eles saem, abandonam, retornem, né, à graça. Isso, Calvino comentando, os eleitos de Deus é impossível que eles apostatem da fé, porque o ponto que a gente talvez ainda não comentou, é apostasia. Esse é um tipo de apostasia, é um tipo de incredulidade deliberada, consciente. A pessoa decidiu não crer, mesmo à luz de todas as evidências possíveis, né? Como alguém colocar diante dos olhos dela algo para ela ter certeza daquilo. Olha, é isso aqui, a pessoa fala, não acredito nisso, né? Então é uma decisão deliberada do coração. O coração deles já tinham decidido não crer. Então os eleitos de Deus, para aqueles que têm o Espírito de Deus, para aqueles que são chamados por Deus, eles não têm esse perigo. Por quê? Porque eles são guardados por Deus. Esse é o ponto. E quando a gente olha para João no capítulo 6, no capítulo 8, no capítulo 9, Jesus fala diversas vezes sobre as ovelhas dele. Que as ovelhas dele não seria arrebatada das suas mãos. Por quê? Porque o Pai deu nenhum ele perderia. Ele não perderia jamais nenhuma. Quando Jesus faz a sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 7, nós vamos ver que ele fala para o Pai, Pai, nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu, né? Jesus guardou, porque Jesus guarda, Deus nos guarda, o próprio Senhor Jesus nos guarda. Nós somos guardados na pessoa de Cristo, pelo Espírito Santo, porque aí é um ponto muito interessante que a gente deveria trazer sobre o Espírito Santo de Deus, que está lá em Efésios no capítulo 1, versículo 14. Nós somos selados pelo Espírito. Selados. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Significa que eu não posso apostatar da fé. Nós temos um dono, né? Exatamente. Significa que nós estamos sendo guardados. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar essa obra até o dia de Cristo. Então esse é o ponto que traz conforto, consolo, esperança, certeza da salvação. É um dos pontos do calvinismo, segurança da salvação, né? E isso precisa ser trazido para a vida dos cristãos. Os cristãos precisam encontrar esse consolo na palavra de Deus, de que eles estão sendo guardados por Cristo. E é por isso que nós somos selados no Espírito Santo de Deus. Amém. Uma coisa interessante, pastor, que eu ouvi o senhor falando, é sobre a dúvida. As pessoas duvidarem do que está sendo acontecido. Aqui nesse caso que nós vimos de Mateus, eles não duvidaram, eles afirmaram que era obra do Satanás, né? E muitas das vezes, porque a gente fala da dúvida, isso é coisa do ser humano, o pastor mesmo falou, quando a gente vê algo acontecendo nas igrejas, nós podemos duvidar daquilo ali, porque tem muito charlatão, tem muitas pessoas que fazem as coisas já pensando, já para colocar dúvida na cabeça das pessoas. Então você tem que duvidar mesmo, você tem que duvidar daquilo. O que não pode é quando você vê uma coisa que aconteceu, como aconteceu aqui com Jesus Cristo, e você colocar essa obra como se fosse do diabo. Isso aí não foi coisa de Deus, isso aí você não pode fazer, porque aí você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Não que você esteja, mas você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. E interessante que o pastor Davi, na mente do pastor Davi, que o pastor Enio falou, e o Flávio, é que no Antigo Testamento eles faziam a mesma coisa. Mas por quê? Porque eles estavam vendo aquilo ali. Eles estavam vendo a obra de Deus sendo feita, mas eles colocavam como se não fosse de Deus, né? E aqui a gente vê o quê? O que a gente pode ver nesse capítulo 12 de Mateus? É um capítulo bem interessante sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Por que Deus fala? Por que Jesus fala aquilo para aquelas pessoas? Porque olha só, Jesus tinha curado as pessoas, Jesus tinha ressuscitado pessoas, e eles viram que aquilo ali era a obra de Deus. Só que para não perder a molezinha que eles tinham, eles colocaram aquilo sendo obra do diabo. Olha só, por causa de uma posição moral daquelas pessoas, uma posição deles, eles atribuíram aquela obra à obra do demônio. Então, nós temos que tomar muito cuidado, pastor. Muito cuidado com relação ao Espírito Santo. Muitas pessoas com medo, como nós falamos, não precisa ter medo. Você tem que julgar e saber se aquilo ali é obra do Espírito Santo mesmo. Quem é o responsável por isso? Você que não busca conhecer a palavra e aquele que está ali e não está querendo ensinar. Não é isso, pastor? Tem uma coisa interessante, né?
Em hipótese alguma, aquele que foi eleito por Cristo, aquele que foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, jamais qualquer dúvida dele quanto ao que está acontecendo vai ser em hipótese alguma blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? Porque, gente, por que a gente prova alguma coisa? Eu provo porque tenho dúvida. Então por que o Flávio, como professor de teologia, dá uma prova para o aluno? Porque ele quer extrair do aluno e ter certeza do que o que ele ensinou, o aluno absorveu. Entendeu? Então, a grande ideia é o seguinte, irmão. Nunca foi pecado nós duvidarmos das coisas. E a ideia de duvidar aqui não é a dúvida da incredulidade. Não é isso que nós estamos falando. Entendeu? É a dúvida do provar se é Deus. Ué, o próprio Deus diz, faça a prova de mim. Entendeu? Em Isaías, ele diz, converse comigo. Entendeu? Chega para mim, coloca as suas dúvidas que eu vou responder para você as suas dúvidas. Entendeu? Deus nunca foi um Deus que puniu as pessoas porque de repente ela não conseguiu entender aquilo que lhe gerou dúvida na pessoa. É isso que a gente precisa tratar. Nós estamos tratando aqui da dúvida da incredulidade. Entendeu? É porque, infelizmente, nós estamos cercados de tanta coisa nos enganando, entendeu? Que precisamos duvidar de muitas coisas, literalmente. Eu sou um cara que duvido de muitas coisas que eu vejo. Entendeu? E não me acho culpado, não tenho um peso na minha consciência. Olha, cuidado, porque... Não, entendeu? Aí, o grande problema não é uma dúvida de incredulidade, entendeu? Mas é uma dúvida de entender se é Deus ou não fazendo aquilo ali. Esse é o nosso problema. Então nunca foi pecado a dúvida. Quando a Bíblia combate, ela combate a dúvida da incredulidade. Entendeu? Eu sei que... O que é incredulidade? É você não atribuir a Deus aquilo que Ele pode fazer. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou vendo que algo acontece. Deus pode fazer isso? Pode. Entendeu? Então, isso não é mais incredulidade. Eu sei que Deus pode fazer isso aí. Entendeu? Agora eu preciso saber se realmente aquilo que está sendo feito por Deus. Entendeu? Porque nós sabemos que o nosso inimigo, ele é um grande fanfarrão e imita Deus assim com muita qualidade. Entendeu? Ele é um macaco de imitação. Então assim, não é a dúvida da incredulidade, gente. Muito cuidado com isso, entendeu? É saber que Deus pode fazer aquilo, então não é mais incredulidade. Eu creio que Ele pode fazer aquilo, entendeu? Por isso que a ideia é o seguinte, é provar de onde está vindo aquilo ali. Eu acho que isso é o que traz muita dúvida no coração das pessoas. E essa dúvida que está trazendo peso para essas pessoas achando que ela pode estar blasfemando com o Espírito Santo. Entendeu? E na realidade não é uma blasfêmia. A dúvida, irmãos, ela é parte do ser humano. Não é? A gente fala muito de Jó, que Jó, paciência de Deus. Olha a conversa de Jó com Deus, gente. Aquela paciência ali, hein? Só que tem uma coisa interessante. Se você começa a olhar o texto, Jó, na realidade, nunca duvidou de quem era Deus, mas do que estava acontecendo com ele. A situação, peraí, gente, entendeu? Então, eu acho que o meu problema, entendeu? De perguntar para Deus por que certas coisas acontecem, acho que todos nós. Puxa, Deus, por que uma criança nasce com leucemia? Não sei se o Flávio já fez essa pergunta para Deus alguma vez. Por que tem guerras? Por que existem guerras? Por que tem fomes? Entendeu? O Senhor né? Isso é blasfemar contra o Espírito Santo? O Senhor é bom. Lembra da conversa de Abraão com Deus? Olha, se tiver 5, o Senhor era um homem bom. Você é um homem misericordioso. Então, na realidade, Abraão, ele apontou para Deus as qualidades, e foi nas qualidades de Deus que ele trabalhou. E você vê que Deus ele foi tolerante com a conversa de Abraão. Então, Deus ele não se irrita conosco sobre essas dúvidas que nós temos. Entendeu? Só que Abraão, em momento algum, colocou em dúvida quem era Deus. Entendeu? Mas o que estava acontecendo. Entendeu? Eu acho que isso em nós gera muita dúvida. Né? Muita dor. Né? Por exemplo, eu já me peguei perguntando, por que você não voltou ainda? Eu também me pergunto isso também. Mano, é insuportável viver nesse mundo. Literalmente, Flávio. Dias difíceis, entendeu? Então, não sei se de repente já passou pelo coração de vocês numa oração, de repente em lágrimas, você falou assim, por que você não voltou ainda? Tá difícil demais de conviver nesse mundo, entendeu? Então, e às vezes uma pessoa perguntando isso, será que eu não estou blasfemando contra o Espírito de Deus? Entendeu? Não, irmão, você é ser humano.
Deus entende o ser humano. Não é? Ô Flávio, a gente está encerrando já o nosso podcast, já são 8h10, né? Nosso podcast aqui é 1 hora de podcast, né, o pastor Enio? E fazer mais algumas perguntas, né? Por que esses... Bastante pergunta para o Flávio agora. Bastante pergunta para ele? O professor, né? O professor, né? Para nós colocar nos nossos ouvintes que estão nos ouvindo aí agora, por que isso é um pecado imperdoável? Colocando em letras para as pessoas entenderem mesmo por que pecar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, como Jesus disse. Bom, como nós dissemos na introdução, por conta de tudo aquilo que Jesus já tinha demonstrado. Como nós falamos do Antigo Testamento, Deus já tinha orientado o povo de que o povo foi resgatado por Deus, Deus tinha amado aquele povo, eleito aquele povo, e portanto aquele povo deveria o quê? Dar demonstração da obra que Deus fez na vida deles, né? A nossa vida como cristão deve ser uma expressão do caráter do nosso Deus, da santidade de Deus, do amor de Deus e dos atributos de Deus. A mesma coisa acontece no Novo Testamento. Então você vê Jesus dando testemunho, Jesus deu provas por meio dos milagres que Jesus realizou. Inclusive tem um milagre interessante, naquela ocasião em que Jesus cura um cego, isso está em João, né? Essa narrativa, e ele diz assim: desde o princípio do mundo nós sabemos que Jesus nunca houve a cura de um cego. Então há evidências de que Jesus era o Messias, Jesus é Deus. Eles decidiram deliberadamente, eles decidiram conscientemente. É uma decisão tomada consciente de que Jesus não é Deus, de não crer em Deus, de não aceitar as obras de Deus e de viver a parte dessa prova, a parte desse entendimento. Na própria ressurreição de Lázaro mesmo, que foi 4 dias depois, aquilo nunca tinha acontecido lá mas se você pegar a narrativa, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram matar Lázaro depois. Eles viram que tinha acontecido aquilo, eles tentaram matar Lázaro, quer dizer, eles queriam que ninguém soubesse daquilo, porque sabia que era o próprio Deus que tinha feito aquilo ali. Tentaram também negar a ressurreição de Cristo, né? Subornar lá os soldados, né? Então, veja, o tempo todo que esses homens estavam tentando, que os fariseus estavam tentando, negar os fatos. Eram fatos, né? Tem um ditado, né? Contra fatos não há argumentos, né? É um ditado popular. Eles queriam negar esses fatos de todas as formas. Estava lá, escancarado, provas e mais provas, evidências em cima de evidências. É por isso que é um pecado e não tem perdão. Eu quero só acrescentar um ponto aqui. Não está dentro mas faz parte, tá? Sim, sim. Que é porque é imperdoável no sentido assim, será que a expiação de Cristo não é suficiente para perdoar esse pecado? A expiação de Cristo é suficiente para perdoar qualquer pecado. Contudo, esse é um pecado que a pessoa deliberadamente permanece querendo negar a Cristo, né? Isso faz parte, obviamente, dos desígnios eternos de Deus. Entra nos pontos incompreensíveis de quem é o nosso Deus. Mas é importante dizer, nosso Deus perdoa pecados. E se a pessoa realmente se arrepende de seus pecados, ela é recebida por Cristo, né? Então, como o pastor Enio colocou, uma pessoa que tem o temor, uma pessoa que sente entristecer o espírito, essa pessoa vai se arrepender do seu pecado, diferentemente do apóstata, diferentemente daquele que é apostata da fé. Como João vai dizer, né? Os que saíram de nós não era dos nossos. É alguém que decide deliberadamente não permanecer na fé. É uma pessoa que decide negar. Ela sai e ainda nega e ainda fala que é mentira, que Deus não existe e por aí vai, né? Amém. Glória a Deus. E pastor, uma pergunta para o senhor também. Hoje você acha que tem muita gente blasfemando contra o Espírito Santo? Sim, com certeza, né? E a ideia do blasfêmia contra o Espírito Santo é real, é latente aí fora, entendeu? Só que mais uma vez a gente precisa entender o seguinte, né? Aí fora também ainda tem muitos eleitos que vão se chegar ao Senhor, entendeu? Então assim,
Uma coisa bem interessante, quando a gente não conhece a Deus, a gente fala muita bobagem, muita besteira. E depois que a gente conhece a Deus, ele pega aquela coisa que a gente fala, bobagem. É importante dizer que os que estão aí fora, eles não vão cometer a blasfêmia do Espírito Santo, porque eles ainda não conhecem. Não conhecem, verdade. É bem interessante isso. E na realidade, eles não conhecem o Espírito Santo, entendeu? Então, a ideia principal é o seguinte, é alguém que conhece, entendeu? Então, Hebreus, quando João fala que os que saíram de nós, quando você pega Hebreus, em nenhum momento você vê algum ponto de conversão. Porque as pessoas dizem, mas tá vendo? O cara era crente, ó, se desviou, se apostatou da fé. Então o crente pode cair da fé? Não pode, porque em nenhum ponto de Hebreus fala dos efeitos da conversão. Não tem, entendeu? Tem que ele experimentou os manjares, quer dizer, ele participou da ceia do Senhor, entendeu? Ele ouvia a pregação do Evangelho, ele cantava no grupo de louvor, mas não tinha sinais desse homem de conversão nenhuma. Não tem regeneração. Pode olhar, você não pega nenhum ponto. Olha, esse cara se arrependeu e se apostatou da fé. Esse cara se converteu. Não tem. Então, a ideia é o seguinte. Nós estamos falando de quê? De pessoas que não são eleitos, não tiveram encontro com Cristo. Ele pode blasfemar? É impossível, ele não conhece o Espírito. Entendeu? Quem é que blasfema? Aquele que conhece quem é Deus, conhece quem é o Filho, conhece quem é o Espírito e deliberadamente rejeita isso. Tá? Quando João diz que aqueles que saíram de nós, saíram porque não eram de nós, era por quê? Porque na realidade eles estavam na igreja, ouviram a pregação do Evangelho, cantavam, até profetizavam ou falavam em línguas, mas na realidade eles não passaram pelo novo nascimento. O que põe um ponto final no incrédulo e no crente de verdade é o nascer de novo. Na realidade, aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele, em hipótese alguma, vai nascer de novo. Por quê? Porque, na realidade, ele está negando aquele que vai trazer água para transformar, água para lavar, entendeu? Conhecimento da palavra de Deus, iluminação da sua mente. É impossível. Tá? Aí fala, tem muita gente que blasfema? Tem. Pastor, essas pessoas que blasfemam vão ter encontro com Cristo algum dia? Nunca. Impossível. Tá? Mas tem muita gente aí fora que fala muita bobagem, entendeu? Mas são eleitos e um dia eles vão ter um encontro com o Senhor. E eu tenho certeza que a primeira coisa é cair aos pés do Senhor e falar assim, perdoa as bobagens que eu falei lá atrás, porque não te conhecia, eu não sabia quanto o Senhor era bom, quanto o Senhor era um bom pai, entendeu? Então assim, só para tirar um peso do coração das pessoas, um crente verdadeiro é impossível de blasfemar contra o Espírito Santo. Pode tirar o peso do seu coração, ou de repente, se de repente está acontecendo com alguém agora, de repente está nos assistindo agora, entendeu? Ou vai nos assistir daqui a uma semana, 2 semanas, está passando por isso. Se você sabe, né? Porque, irmão, desculpa, o crente sabe quando ele é salvo. Sabe ou não sabe, Flávio? Sabe. Entendeu? Então, se você é salvo, sabe que você foi encontrado por Deus, transformado por Deus, foi regenerado pelo Senhor, é impossível. E o Flávio falou uma coisa bem interessante. O Espírito Santo é selo. A carta selada, ela não se auto-abre. O selo em si, ele não se auto-quebra. É preciso que alguém quebre o selo. Entendeu? Né? Irmãos, o selo foi colocado em nós, só que vai poder abrir esse selo é o Senhor no grande dia, onde nós vamos estar diante dele. Entendeu? Selo é garantia, irmão. A Bíblia diz, você sabe que você é selado, pode dormir tranquilo, tenha paz no seu coração, porque em hipótese alguma, das dúvidas que você tiver, você vai estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Esse o Flávio quer fazer mais alguma... Vou passar a palavra para ele aqui. Vou até ler aqui o Calvino, né? Diz aqui que toda pessoa arrependida procura Jesus e encontra abrigo. Então isso aí a gente tem que saber, né, pastor? Quando a pessoa está ali, ela procura Jesus Cristo mesmo, não tem como ela atribuir a obra de Deus a outra pessoa. Eu não posso atribuir a obra de Deus a outra pessoa quando eu conheço Jesus, quando eu conheço o Espírito Santo, quando eu conheço o meu Deus que é eterno, que é soberano. Nós estávamos conversando aqui, eu estava conversando com o Flávio aqui na hora que nós chegamos sobre a eleição, sobre a doutrina da eleição. Então primeiro a gente tem que conhecer quem é o nosso Deus, a gente entender sobre o Espírito Santo, entender sobre quem é essa pessoa. E assim nós não blasfemamos. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o nosso irmão que eu quero ver. Você acha, ô Flávio, que tem muita gente atribuindo aí
a obra do demônio ao Espírito Santo? Acho que a gente tocou um pouquinho nesse ponto, né? Nós falamos a respeito de muitas coisas que tem acontecido na igreja evangélica, e as pessoas atribuem a Deus uma coisa que não é de Deus. Nós temos passado por um momento tão difícil que nós deveríamos demonstrar o quê? Compaixão, empatia, orar pelas pessoas. Esse é o momento que a igreja deveria orar, intensificar as orações por aqueles que estão passando por um momento tão difícil. Agora há pouco, vindo para cá, recebi a notícia de uma amiga que faleceu também. Então, irmãos, nós deveríamos estar neste momento orando e não querendo dar uma de espirituais, né? E falando que o Espírito Santo mandou dizer isso e mandou dizer aquilo, quando o Espírito Santo não está falando nada disso, né? E nós devemos provar, sim, se os Espíritos são de Deus, porque a Escritura diz. E se a Escritura está correta, e eu acredito que ela está correta, nós devemos ouvir a palavra de Deus. Ela é a Escritura. Porque normalmente quando a pessoa fala assim, eu tenho algo de Deus para te dizer, normalmente não é a Bíblia, né? Já reparou? Ela nunca abre a Bíblia para pregar o que está na Escritura, é algo do pensamento dela. Então, sim, tem muitas pessoas cometendo o inverso daquilo que está acontecendo, atribuindo a Deus coisas que não é de Deus, fazendo e falando que é Deus que está falando, que é o Espírito Santo de Deus que está mandando fazer, e não é o Espírito Santo de Deus que está mandando fazer. A gente afirma isso porque a Escritura nos mostra, isso com base na própria palavra de Deus. Então nós devemos, novamente, né, conhecer melhor a pessoa do nosso Deus, que é revelado no Deus Pai, no Filho e no Espírito Santo, para termos um entendimento correto. A prática correta depende do entendimento correto. E eu vou deixar vocês fazer as suas considerações finais. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, as pessoas que estão aí para nos entender, para a gente fechar. E eu vou pegar uma frase que eu ouvi do Leandro Dias Lopes, não sei se ele pegou de outra pessoa, ele estava numa pregação e falou: aonde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvido, meus amados. Então, nós temos que falar o que a palavra de Deus está falando. Nós temos que expor a palavra de Deus. Não vem pensamento da gente, sonhos que nós sonhamos lá, e sair falando para as pessoas. Eu queria que o pastor Lênin, quero já agradecer primeiramente aqui o Flávio, aqui a sua presença. Flávio, você está convidado novamente a estar conosco aqui nos próximos programas, se quiser vir. Todos os sábados a gente vai estar aqui às 19 horas, né, pastor? Debatendo aqui um tema sobre sempre assuntos assim, para as pessoas pensarem, para as pessoas entenderem mais ou menos o que a gente está querendo passar, a proposta que a gente está querendo passar, né, pastor? Nós colocamos aqui que a gente aqui não está para ficar brigando com ninguém sobre o assunto, a gente não está aqui para arrumar confusão com igreja, com placa, de nada. A gente está aqui para esclarecer as pessoas que estão do outro lado, as pessoas que têm dúvida, quiser mandar alguma pergunta, você deixou seu telefone aqui, 95107-4536, tem o do pastor Enio também, o pastor Enio vai falar. Se tiver alguma dúvida, né, pastor, nós estamos com um caso aí para a gente resolver ainda, a gente vai resolver, então entre em contato conosco aqui para tirar qualquer dúvida, tá bom, pastor? Eu quero que você, pastor, também fale aí do nosso convidado especial aí e já fala a sua consideração final sobre a pessoa do Espírito Santo. Tá bom. Bem, obrigado mais uma vez pelo convite de estarmos aqui. É rasgar seda, falar do Flávio é rasgar seda. A nossa amizade não é de hoje, a gente tem uma amizade de muito tempo. E o Flávio, ele tem nos dado um suporte muito bom na nossa igreja, né? E estamos só esperando acabar essa pandemia para a gente trabalhar mais juntos, né? Porque o Flávio tem sido uma bênção na nossa vida. A gente passou um tempo sem se ver, né? Porque a gente tem até mudado de lugar. Né? Na verdade, eu conheci o Flávio na loja, ele estava na loja, né? Depois a loja mudou de lugar, nós nos perdemos de contato, né? E um tempo atrás a gente se encontrou de novo. E foi um presente de Deus. Conheci o Flávio na Batista. Quando eu reencontrei, ele estava na Presbiteriana, né? Então, assim, o lado do Flávio é um menino de Deus, né? A gente tem sempre muito aprendido com ele. Deixa eu falar sobre o Espírito Santo. Eu acho que pra gente é chover no molhado, na realidade. Pra gente que conhece, na realidade, né? O Espírito Santo sabe quem ele é, já estudou, sabe as estruturas do Espírito Santo. Mas o que eu quero deixar para os irmãos que estão nos assistindo hoje, ou vão nos assistir depois,
é que o Espírito Santo ele não é para ser sentido. Eu acho que o nosso problema é para sentir. Gente, eu queria sentir o Espírito Santo, eu queria sentir aquele calor, eu queria sentir aquela coisa. Eu acho que o Espírito Santo ele não é para ser sentido. Eu acho que o Espírito Santo é para viver. O Espírito Santo é vida. Quando você vive em Cristo, é o teu total no Espírito Santo. Eu acho que a nossa briga é sentir, Flávio. Sabe? Eu queria sentir o batismo, eu queria sentir o fogo, eu queria sentir... E eu acho que o Espírito Santo não é para ser sentido. O Espírito Santo é vida. É viver o Espírito Santo. Entendeu? Ele é vida dentro de nós. Então, a minha ideia de Espírito Santo é vida. É viver. Entendeu? E viver da melhor forma possível. Entendeu? Vivemos de uma forma diferente. Porque o que me deixa muito encucado são pessoas que dizem estar cheios do Espírito Santo, mas não vivem uma vida que condiz com a pessoa que está dentro de você. Mas ele sente. Ele sente, sabe? Então, eu aconselharia os irmãos a não pedirem sentir o Espírito, mas que a sua oração fosse: Senhor, que teu Espírito seja vida em mim, que eu possa viver para a sua glória. E só tem uma forma da gente viver para a glória de Deus, irmão. Em tudo, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa, na minha vizinhança, aonde eu estiver. É quando eu realmente conheço quem é a terceira pessoa da Trindade. Espírito é vida, entendeu? Então, deixa todo o misticismo que pregaram sobre o Espírito Santo por aí, deixa para trás. Nas suas orações, fala: Senhor, eu quero viver. Eu quero que o Espírito Santo seja vida em mim. Então, eu acho que essa palavra que eu deixaria hoje à noite sobre o Espírito Santo. Para mim, resumir o Espírito Santo é vida. Amém, glória a Deus. Eu vou passar a palavra para o Flávio também, para ele falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Primeiramente, eu queria agradecer os ouvintes, né, que estão nos ouvindo aqui. A Ieda Mello, que entrou aqui, a esposa do pastor Enio, falou aqui: eu quero coxinha, pastor. Falou que é coxinha. E mandou aqui, ó, benção, o presbítero Flávio. Falou: presbítero Flávio, a esposa do pastor Enio, mandando um abraço para você aí. Também eu quero agradecer aqui a presença do Ronaldo, acabou de entrar aqui, mandar um abraço para ele. E o Anderson isso. Ele colocou aqui: aprender mais da palavra de Deus é uma bênção. Colocou aqui. Então o nosso irmão Flávio aqui vai deixar as considerações finais aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. A Elisângela é a Valquíria, não é isso? A Elisângela Rodrigues. Elisângela Souza. Então deve ser, é sua irmã? É sua esposa? Que benção, a esposa. É que não apareceu para mim, apareceu lá o pastor Enio. Que benção, como que é Elisângela Souza? Mandar um abraço para a esposa do nosso querido Flávio aqui. É isso aí, a esposa acompanhando o presbítero Flávio. Benção pura. Flávio, muito obrigado mais uma vez. Nós já estamos encerrando o nosso podcast. Agradecer a todos que nos acompanhou. Nosso irmão Flávio vai deixar aqui as considerações finais e eu vou estar fazendo a oração final para a gente, tá bom? Bom, o pastor Enio já falou tudo que precisa ser dito. Talvez um bom entendimento aí, além das próprias palavras de Jesus em João 14, João 15, 16, ler ali aqueles capítulos, vai dar para entender pelo menos o básico de que o Espírito Santo de Deus é aquele Espírito que vem para nos guiar em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele vai trazer iluminação, ele vai trazer entendimento, né? Ele vai nos guiar na verdade. E o que é a verdade? Jesus vai dizer: santifica-os na tua palavra, a palavra é a verdade. Esse cristão, esse é alguém que vai crescer na graça e no conhecimento de Cristo pela palavra de Deus. Mas um exemplo que, talvez prático, que a gente pode dar aqui, é quando Paulo vai falar sobre ser cheio do Espírito Santo de Deus, no capítulo 5, versículo 18 de Efésios. No contexto, Paulo está falando sobre como nós devemos viver uma vida prática em tudo, no trabalho. Quem roubava, agora não rouba mais. Trabalhe. Quem mentia, não mente mais. E aí Paulo vai falando sobre como ter uma vida prática no trabalho, na família. Tanto é que Paulo vai dizer ao marido, quando ele chega no 22, marido, amem suas esposas, esposas sejam submissas aos maridos, filhos, honrem seus pais.
Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, essa é a evidência, e aí ela pode ficar tranquila que ela realmente é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, é alguém que vai demonstrar de maneira prática, que tem os frutos do Espírito que está lá em Gálatas, né? 5:22, amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, temperança. É alguém que está crescendo nas suas relações, tem uma relação, um relacionamento bom com quem está ao seu redor. Então isso sobre a pessoa do Espírito Santo, é falar de uma maneira prática, não é só conceitual, é prática. A vida desse cristão é uma vida nova, como foi falado, é uma vida que vai demonstrar na prática que esse cristão agora realmente pertence a Deus. E aí a gente pode dizer, esse cristão não pode cometer o pecado imperdoável, porque se é imperdoável, o cristão não pode cometê-lo. Amém, glória a Deus. Eu vou estar fazendo a oração final, mas eu acabei esquecendo uma coisa importante aqui, meus amados. Terça-feira, a partir das 16 horas, programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar. Nós estamos ao vivo toda terça-feira na página do pastor José Mauro, todas as terça-feira. E nós estamos com uma série de temas lá, né? Nós estamos falando sobre os pilares da salvação. Pilares da salvação, bênção pura. E nós vamos falar terça-feira sobre o perdão de Deus. Então não perca, às 16 horas, programa Shekinah. Pastor José Mauro, pastor Davi Alencar e eu, irmão Hugo AMSI. Mandar um abraço para o pastor Mauro, mandar um abraço para todos. Nós já estamos encerrando o podcast Sinceridade na Palavra. Hoje foi uma bênção, né? Já convidar vocês para o próximo programa. Sábado que vem a gente vai decidir o tema ainda. Sábado que vem a gente vai estar aqui de novo, na Igreja Batista de Fé Reformada do Enio Andrade, trazendo a palavra de Deus até vocês. Vamos agradecer a Deus orando em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, eu queria te agradecer. Agradecer porque hoje, Pai, foi falado sobre o Espírito Santo. O Espírito, Pai, que o Senhor prometeu para nós. O Senhor fez a promessa que Ele estaria conosco, meu Deus. Então nós agradecemos porque essa terceira pessoa, ela é tão importante quanto o Senhor, meu Deus. Oh, Pai, agradeço os meus convidados aqui, o Flávio e o pastor Enio, que é um dos apresentadores, meu Deus. Oh, Pai, abençoa cada um que está nos ouvindo, cada um que vai nos ouvir depois pelo YouTube, meu Pai. Pai, leva nós com segurança para casa, que seja uma noite abençoada como já está sendo, meu Deus. Muito obrigado por essa noite, meu Pai, eu te agradeço. Te agradeço de todo o meu coração, meu Pai. Ô Pai, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, porque nós somos falhos, meu Deus. Às vezes nós falamos coisas que não queremos falar, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Pai, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerrado o podcast.